Na aula de hoje, vamos conhecer aquele que é talvez o mais importante pensador da mentalidade brasileira, Álvaro Vieira Pinto, esse cuja problematização do saber ainda hoje tem relevância na educação e sociedade. O que vais ouvir é uma análise de uma das suas mais importantes obras sobre a educação do brasileiro adulto, na época marcado pela origem no analfabetismo geral. Vejamos, pois, Terceiro Congresso Latino-Americano de Filosofia e Educação. Os Fundamentos da Educação em Álvaro Vieira Pinto. Tema: Formação humana histórica para a realidade. Álvaro Vieira Pinto, filósofo nascido em Campos, Rio de Janeiro no ano de 1909, possui uma trajetória intelectual calcada em expor filosoficamente a realidade e estrutura do Brasil. Como diretor do Departamento de Filosofia do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, órgão criado no governo Café Filho para refletir acerca dos problemas nacionais, escreve aquela que seria considerada a suma do pensamento do Instituto, Cortês, 1997, Consciência e Realidade Nacional 1960, cujo intuito era dissecar fenomenologicamente a noção de consciência, tomando como base suas duas modalidades, ingênua e crítica, e fundando, ao mesmo tempo, um coeso sistema categorial filosófico. Com o passar dos anos dentro do Instituto, porém, o autor desloca sua centralidade de interesse, a fenomenologia e outros temas puramente conceituais, filosóficos, para a educação. Uma pergunta, portanto, se abre: por qual motivo Álvaro, que estava empenhado em um sistema estritamente filosófico, passa a interessar-se na discussão educacional? Estaria o autor dando uma guinada, uma espécie de revolução copernicana, referindo-nos a Kant, em seus temas de interesses, excluindo, pois, a filosofia? Algumas respostas se mostram como possíveis. Primeiramente, podemos perceber que a educação faz parte de seu projeto nacionalista, sendo a condição de possibilidade para a nação transcender seu status de subdesenvolvimento. Tal hipótese é mencionada no discurso de 1956, Vieira Pinto, 1956, sugerindo uma conexão entre as obras, temas desenvolvidos pelo autor. Tentando também responder à questão, Rox, 1990, argumenta que a educação seria uma consequência natural da exposição acerca da consciência crítica, Rox, 1990, página 186. Haja visto que Vieira havia percebido o homem como ser pensante e, dessa forma, modificador do mundo e de si mesmo, desempenhando a educação forte papel nessa percepção. Renato Ramos Martini, por sua vez, defende a tese de que Vieira, tal como outros intelectuais provindos das cadeiras isebianas, passaram progressivamente a abandonar o tema da política em suas investigações e, paulatinamente, começaram a se interessar pelo tema da cultura e educação. Sintomático em relação à natureza do Instituto, é o fato de que, apesar de muitos dos seus integrantes terem flertado com a política e engrossado a fileira de partidos políticos, o Instituto nunca assumiu de fato uma relação dependente com a política, e na opção entre o exercício público e a atividade intelectual, a escolha sempre pendeu para o lado da segunda opção, cultura. Martini, 2009, página 59. Esse interesse pela cultura se dava, sobretudo, por dois fatores. De um lado, era um débito com o ministério ao qual estavam vinculados, Ministério da Educação e Cultura. Por outro, representava uma maior autonomia frente ao governo, o que coloca em xeque uma concepção histórica de que os pensadores do ISEB faziam, em seu todo, a propaganda para um governo. Indiferente da posição escolhida acerca dos motivadores vieiristas em abordar a educação, fato é que se torna inegável a preocupação do autor com o tema, sobretudo ao pensar esse campo como a condição de possibilidade de realização da consciência crítica, e consequente abandono de uma visão miraculosa ou ingênua de mundo. Sobretudo, como assinala Martini, é dessa preocupação com a educação que trará uma interpretação da temática que aproximará nosso autor com Paulo Freire. Talvez seja no binômio cultura e educação que se assentam os pilares da consciência crítica de Vieira Pinto. A educação é ressaltada várias vezes por Vieira Pinto, como tendo alta prioridade no tema do desenvolvimento nacional. Educação entendida não como processo formal desligada da realidade do trabalhador, daí sua proximidade com Paulo Freire. Martini, 2009, página 65. Um fato que não pode ser descartado é que, no interior da obra que escreve sobre educação,
Vieira não abandona sua formação filosófica nem seus conceitos filosóficos desenvolvidos anteriormente. Prova disso é o caráter filosófico sistemático que acompanhará seu escrito educacional, bem como a importância dos conceitos de ingenuidade e criticismo, herdados de sua obra de 1960. Essa aula em sua íntegra faz parte do curso Mindset Gospel, Maestria Comportamental Cristã. O link está na descrição do vídeo, para você adquirir e estudar a seu modo e tempo, a partir de qualquer dispositivo com internet. Segundo o filósofo e professor Sérgio Cortella, a pior preguiça é a preguiça de pensar, e os filhos de Deus sempre se afeiçoaram à negligência intelectual e espiritual. Contudo, aqui estamos, eu e você, com a oportunidade que somente o agora pode dar, mas esse passo pertence exclusivamente a você, e mais ninguém. A Igreja Livre Alternativa ama e vai cultivar sempre a vida com valor, conhecimentos e a sabedoria. É ela mesma quem te convida para isso. Provérbios capítulo 9. Deus te abençoe, rico e abundantemente. Amém.